Privatização da Copasa. Será que é o melhor caminho? Pessoal, nessa sexta-feira, não sei que dia você vai assistir esse vídeo, mas hoje é dia 24 de outubro. Nessa madrugada, por volta de 4 e pouco da manhã, de madrugada literalmente, passou na Assembleia uma PEC que simplifica o processo de privatização da Copasa, CEMIG e eventuais aí estatais. O governador Romeu Zema, né, ele já foi promessa de campanha dele, que privatizaria as maiores estatais. Ele fez uma PEC que tira a obrigação de ter um referendo popular, ou seja, uma consulta para a população quando tivesse alguma privatização lá em andamento. Para você poder privatizar, a população tinha que autorizar. Então, essa PEC, ela basicamente simplifica o processo de privatização. Imagina, você não ter que ouvir a população é muito mais fácil, né? Então, simplifica muito. E foi muito criticado o governador por essa questão. Até porque o Matheus Simões e o Zema também já deram declarações dizendo assim: o povo é a favor da privatização. Tá. Então, por que tirar a opção que a população tinha de manifestar isso? Né? Então, não fez muito sentido. Do ponto de vista, assim, da população, não foi interessante. Porém, do ponto de vista de praticidade para o governo aprovar o seu interesse, obviamente que foi uma vitória. Mas eu, particularmente, não gostei dessa PEC nesses termos, né, de tirar da população essa possibilidade. Ah, Luana, mas a população não tem a capacidade de fazer uma análise técnica. Mas tem a possibilidade de manifestar o seu interesse, seja ele qual for. Se a Copasa está prestando um péssimo serviço à população, o que tem a população ir lá e manifestar, ou vice-versa, enfim. Ocorre que tudo indica que a privatização vai ocorrer, até porque essa PEC foi aprovada de lavada, salvo engano, foram 56 contra 14, alguma coisa assim, ele só precisava de 48. Talvez eu esteja sendo inexata nos números, mas é só você pesquisar no Google aí, eu sei que foi uma grande vantagem aí para o governador. Então tudo indica que a privatização ela vai acontecer nos próximos meses aí. Qual que é a minha opinião sobre a privatização, sobre o mérito da questão, saindo agora da PEC? A privatização não é preto no branco. Toda privatização é boa ou ruim. Depende muito, né? Tem gente aí que acha que tudo é muito bom. Um exemplo, a Rússia privatizou muita coisa. A gente sabe, né, o que aconteceu. Mas depende de como é feita. E por ser um monopólio natural, o que é um monopólio natural? Um serviço que é difícil de ter concorrência porque é muito caro prestar o serviço. Imagina, a gente tem uma Copasa e tem vamos dar um outro nome aqui, sei lá, Luana Água, o nome dessa empresa, péssimo nome. Duas concorrentes. Não tem como acontecer concorrência dentro de um serviço assim, porque o próprio nome já diz, é um monopólio natural. É caro demais para tratar água, fazer o saneamento básico. Diante do lucro, é muito caro, porque é uma larga escala. Vocês conseguiram entender? Eu não sei se vocês conseguiram entender. Economia não é muito a minha praia, eu sei o básico, mas é basicamente isso. Não tem concorrência, naturalmente vai se ter um monopólio, que é uma coisa que se evita muito, né, para não ter malefício para o consumidor. Mas em serviços de larga escala, como energia, água, gás, entre outros serviços, é difícil de se ter concorrência. Então, colocar na mão do setor privado, naturalmente não vai ter concorrência, então você tem aquele risco, né, de ter um preço abusivo, do lucro acima de tudo. E por isso que tem que ter uma regulamentação muito bem feita, um contrato de concessão muito organizado, para que se tiver algum abuso, a empresa ser punida, ter caso de rescisão de contrato, caso não esteja tendo aquela universalização do serviço. Porque pensa comigo, se a empresa ela colocar só o lucro acima de tudo, vai ter residências em que estão mais longe das grandes metrópoles, não vai ser lucrativo fornecer aquele serviço diante do lucro. Porém, é necessário manter o atendimento e o atendimento de qualidade, porque a população precisa de ter a garantia do seu direito a acessar água e saneamento, né, protegidos. Ocorre hoje com a estatal? Não ocorre, porque nós temos muitas residências no estado sem água e sem saneamento básico não se fala, né? Mas nesse contrato tem que ser esclarecido muito isso. Tarifa abusiva? Rescinde de contrato, multa, enfim, tem que ter um órgão fiscalizador, uma agência de fiscalização muito que apure realmente cada ato. Qual que é o praxe, né, de privatização?
você tem um avanço nas metas, um investimento melhor, você tem redução de custo, você tem vantagens, né? Porque assim, gente, convenhamos, uma análise sim, básica. A iniciativa privada, ela é muito melhor para gerir os recursos do que a iniciativa pública. Convenhamos, né? Você tem aí na sua casa o quê? Um iPhone, geladeira, móveis, tudo não sei, que você conseguiu por meio de empresas que forneceram aquele atendimento, que te deram vantagem naquilo, que parcelou para você. Enfim, são geralmente serviços lucrativos que expandem muito bem, que conseguem atender. Por quê? Porque ela está otimizando o seu serviço, a energia. E a gente não tem isso no setor público. Não é à toa que a gente tem um estado que só em até outubro já conseguiu arrecadar mais de 3 trilhões de reais, que é mais do que suficiente para você superar a fome no mundo inteiro até 2030, e a gente ainda não tem saúde, segurança e educação de qualidade. Então, a iniciativa privada, ela é muito mais, muito mais tem uma tendência muito maior a gerir melhor os recursos. Por isso que as privatizações, elas se baseiam na ideia de que aquilo vai melhorar, né? E por trás de tudo isso tem a grande história do Propag, né? Que é um programa de financiamento da dívida mineira que passa dos 180 bilhões. E esse Propag, né, é uma forma de você poder pagar essa dívida com juros menores e tudo mais. Só que tem que ter um valor para pagar de entrada, né? Assim, então a Copasa, o valor da venda da Copasa entraria nisso, né? Vamos vender logo para a gente poder entrar no Propag e poder dar uma respirada nessa dívida que, gente, atrapalha muito, muito mesmo os mineiros. Então, a gente tem uma série de fatores aí. Não vai ser com um vídeo de 10, 15, 30 minutos que a gente vai conseguir sanar tudo. Primeiro porque a privatização ainda vai começar depois, né, a ser analisada. Mas é óbvio que essas análises prévias qualquer pessoa é capaz de fazer. E esse vídeo é basicamente para dar um pontapé inicial para a discussão dessa questão nesse canal. Então, se você gostou do tema, se você quer que mais pessoas saibam disso, não deixe de compartilhar, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, mandar para todo o grupo, os grupos aí, família, amigos e etc. E a gente vai analisar muito aqui, gente. Já peguei um monte de arquivo para analisar, tô lendo alguns artigos sobre esse tema para dar opiniões mais, como posso dizer, completas para vocês, né, terem uma ideia melhor. E se vocês gostaram, não deixe de fazer tudo o que eu já falei mais cedo. Tchau, tchau.